Olá pessoal, depois de uma série de vídeos onde eu falei sobre as principais cidades da Alemanha, hoje eu vou comentar um pouco sobre mim mesmo, sobre minhas características, sobre alguns costumes ou até algumas manias que eu tenho, de maneira que vai ser um vídeo um pouco mais intimista, por assim dizer. Eu não sou uma pessoa daquelas bem organizadas, com tudo certinho, no seu lugar, coberto e alinhado, mas eu também não gosto de coisas bagunçadas. Eu gosto de ter minhas coisas num lugar onde eu sei que elas estão lá, onde eu sei que elas estão em condições de serem utilizadas quando eu assim precisar. E eu também gosto de colecionar alguns itens de maneira que eu guarde junto a mim aquilo que tem um interesse, que tem um valor, não só um valor financeiro, mas muito mais um valor simbólico e sentimental. Eu já falei que eu gosto muito de ler, contei as minhas histórias sobre a leitura e eu sempre tive muitos livros. Mas de uns tempos para cá eu me tornei mais exigente, eu estou já selecionando aquilo que eu vou ler e muitos livros que eu tinha eu acabei doando para bibliotecas, para pessoas, para igrejas, para outras pessoas que iam desfrutar, usufruir melhor. Eu guardei apenas aqueles que são de coleção mesmo, sobre séries, sobre alguns assuntos que eu gosto, que eu estudo, livros que eu já li 5, 6, 10 vezes e que eu sei que ainda vou ler por muitas vezes. Mas os livros, de maneira geral, eu parei de colecionar e eu, então, me desfiz, doei a maior parte dessas coleções. E eu gostava também de ler histórias em quadrinhos. Uma em especial, eram as chamadas Disney Especial, eram revistas temáticas. Os motoqueiros, os astronautas, os sobrinhos, os inventores, os detetives, ou seja, era uma compilação de histórias da Disney, Tio Patinhas, Pato Donald, Mickey Mouse, principalmente, nós tínhamos aqui também as do Zé Carioca, e elas eram selecionadas por essa temática. Eu tinha uma grande coleção delas, muitos anos de compra, muitos anos de idas a sebos, a lojas de revistas usadas. Eu fiz uma grande coleção que eu até tinha um certo orgulho e gostaria de passar para o meu filho. Mas ele nunca gostou de ler história da Disney, ele lia mais histórias da Turma da Mônica, outras em geral, e com isso eu fiquei sem ter o que fazer com essas revistas. Também eu já tinha lido inúmeras vezes cada uma delas, dessa grande coleção que eu tinha, né? E ela estava ocupando muito lugar, já havia alguns anos que elas estavam em algumas caixas por conta de algumas mudanças, e eu acabei também doando para uma biblioteca de uma escola, e com isso eu julgo que ela vai ter então uma serventia muito melhor do que se ficar simplesmente parada aqui em casa. E com isso minhas coleções foram acabando e ficou apenas uma coleção de coisas que eu gosto, que eu guardo, que eu cuido, que eu zelo até hoje. Então, no caso, é a minha coleção de canetas. O início de tudo foi com essa caneta. Eu ganhei essa caneta num concurso de poesia na 7ª série do Colégio Militar em 1981 e foi algo interessante que eu também não tinha essa veia poética. Na verdade, nós escolhemos uma poesia e declamamos a poesia na sala e o professor disse que ia ter um prêmio para os melhores e eu ainda lembro que perguntei: professor, vai ser o quê? Vai ter dinheiro? E aprendi uma coisa com ele. Ele disse: somente pessoas sem criatividade, sem imaginação, dão dinheiro de presente. Então, dinheiro não é presente. Dinheiro é para nós comprarmos alguma coisa, pagar nossas contas, usufruirmos, mas não podemos considerar que o dinheiro simplesmente seja um presente. E este prêmio, na verdade, então, que eu recebi, foi o início dessa coleção. Claro que não é uma coleção gigantesca, é uma coleção até bem simples, mas o mais interessante é que todas essas canetas foram ganhas ou conquistadas. Não comprei nenhuma delas. São canetas que eu ganhei em algum intercâmbio, que eu recebi de brinde, de presente, ou então foi até alguma premiação. Algumas delas foram consequência de alguma premiação ao longo da carreira militar ou outras atividades que eu participei. E até eu falo para você, se você quer me dar um presente
pode me dar uma caneta. Às vezes alguns amigos meus viajavam para alguma missão, perguntavam se eu queria alguma coisa, aí eu falava, me traz uma caneta. Às vezes alguém perguntava, não sei o que te dá, alguma lembrança, ou perguntava até para minha esposa, e algumas vezes até eu ganhei realmente canetas de presente. E eu uso essas canetas como acessório no bolso da camisa social, particularmente, de maneira de que eu considero como um acessório. Como pessoas trocam relógios, cintos, sapatos, outros acessórios, eu gosto de utilizar essas canetas. Então pode dar uma rápida olhada nessa minha pequena coleção. Eu tenho até algumas canetas de valor um pouco maior, Shepherd, canetas Tinteiro, Parker, Crown. Falta só a famosa Montblanc. Se alguém estiver disposto, essa aí eu estou aceitando. Pode até fazer uma vaquinha para que a gente possa adquirir uma dessas. Mas o valor delas realmente é sentimental. Quando eu olho para elas, eu lembro a história de cada uma delas, quem me deu, como que eu ganhei aquela caneta, em que oportunidade que aquilo aconteceu, e tem sido bem importante, algo que eu zelo, que eu prezo. Eu tenho as caixas especiais onde eu tenho guardado todas elas, utilizo frequentemente, de vez em quando eu uso uma caneta tinteiro dessas, porque depois ela seca a tinta, e acho que hoje foi a única coleção que sobrou. Mas além das coleções, eu tenho alguns objetos que vêm perdurando, que estão comigo há muitos anos. Vou começar por um aqui. Então, este compasso, na verdade, ele era da minha tia, ela usou na escola. Depois de um tempo, ela passou para o meu irmão, e meu irmão, acho que quando entrou no ensino médio, ele precisou de um compasso melhor, de mais qualidade, e acabou deixando comigo, e eu levei ele, quando entrei no Exército, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em 1983. Então está comigo desde 1983. Mas ele provavelmente é dos anos 60. Um outro item, este esquadro, vocês podem ver que está até com uma das pontas quebrada. Ela quebrou há muitos anos atrás. E na quinta série do Colégio Militar, nós tínhamos desenho geométrico e eu comprei esse conjunto. Isso foi em 1979. Era esse esquadro com dois ângulos de 45 graus, um outro esquadro que era 30 e 60 e mais um transferidor. O outro esquadro e o transferidor eu passei para o meu filho no colégio, nem me pergunte onde ele está. Com certeza não está mais em casa. Próximo item. Esse escalímetro eu comprei no segundo ano da Academia Militar das Agulhas Negras, em 1987, quando nós começamos a ter instruções onde nós trabalhávamos com cartas, com escala, com planejamento, do apoio de comunicações numa carta, e eu tenho ele desde esse ano, está inteiro, está novo. Usei muitas vezes a minha carreira militar toda, em todos os cursos, em todos os lugares, levei para a Alemanha também, e ele está inteiro, praticamente novo, nunca me deixou na mão. Vocês estão vendo, então, uma gata retaguarda, é a Nina, ela quis participar do vídeo também, ela já está há tempos tentando aparecer, já deu umas miadinhas no fundo, mas agora ela apareceu também. Quando eu me formei em 1889, passei as férias antes de ir para o meu primeiro quartel em Bento Gonçalves, em casa, e na casa dos meus pais, e lá em Porto Alegre eu comprei este óculos. Esse óculos Ray-Ban, eu achava que ele estava fora de moda,
tinha até deixado ele há muitos anos, já que eu não uso ele regularmente, mas uma vez uma visita numa ótica dessa, olhando alguns óculos em geral, eu vi que ele custava mais de R$600, então eu guardo ele, deixo como reserva, não é meu óculos de uso cotidiano, mas ele também está em perfeito estado, é um Ray-Ban original, já levei inclusive para fazer algumas manutenções, limpeza, e o pessoal da ótica sempre fala, olha, está perfeito. Comprei no final de 89, no início dos anos 90, no início do ano de 1990, e considero que ele também está 100%, é um outro produto que eu gosto muito, um outro item que tem um valor sentimental, usei muitas vezes e agora está um pouquinho de lado, mas eu guardo ainda e de vez em quando eu uso ele, embora na minha visão ele esteja um pouquinho fora de moda. E por fim, aí sim, o item mais importante, mais precioso, que tem o maior valor para mim em todos os aspectos. Muitos podem pensar, o que tem de valor numa escova de sapato? Bom, em 1957, o meu pai incorporou ao Exército Brasileiro e meu avô, que morava no interior do Rio Grande do Sul, em Santo Antônio da Patrulha, ele fez artesanalmente essa escova de sapato. Ele cortou a madeira, fez os furos, ele pegou e fez as cerdas a partir de crina de cavalo, prendeu elas com preguinhos, com arames, de maneira que ficou essa escova artesanal e deu para o meu pai, que utilizou ao longo da sua carreira militar. Quando eu entrei no colégio militar, já havia uma escova de um uso mais frequente em casa, que até o meu irmão já utilizava, e eu achei essa escova e gostei dela. Achei particularmente por ser macia, por ter essa crina de cavalo nessas cerdas, achei ela diferente e me acostumei a utilizar. E passei a utilizar tanto no colégio militar, nos 4 anos, e a partir daí em toda a minha carreira militar. Ou seja, ela está comigo desde 1979, mas com meu pai desde 1957. E se olhar, vai ver que poucos conjuntos de cerda caíram, que ela está também perfeita, está num ótimo estado e muito funcional. Algumas vezes até minha esposa brincou, não, essa escova está velha, eu vou te dar uma nova, e comprava uma nova, me dava, mas eu nunca me acertei com as outras escovas. Essa escova, para mim, pela maciez, pela eficiência dela, não tem comparação. Eu digo que eu vou ficar com ela até o final da minha vida, enquanto eu estiver particularmente engraxando os meus sapatos. Mesmo agora na reserva, eu continuo trabalhando com roupa social ou utilizo periodicamente sapatos pretos. Ela não tem comparação, não tem substituição. Eu vou continuar com ela e tenho grande orgulho de ter recebido ela do meu pai, tá? E gostaria inclusive que o meu filho recebesse ela em algum momento. Primeiro tem que fazer ele usar sapato e engraxar sapato. Mas por enquanto ela vai ficando comigo e eu tenho muita alegria, muito orgulho de ter cuidado bem dela, assim como meu pai cuidou, e dela estar comigo até hoje. E nós, seres humanos, somos capazes de cuidar bem das nossas coisas. Tem o exemplo aqui de como eu cuido esses objetos de caráter particular, que estão comigo há muitos anos, e tenho certeza que cada um do que está assistindo vai lembrar de algumas coisas importantes que tem guardado, alguma coisa que recebeu dos pais, dos avós, ou que comprou com muito sacrifício. Nós cuidamos bem também dos nossos animais. Como vocês viram agora há pouco, estava a minha gata aqui querendo brincar, querendo participar do vídeo. Na verdade, é a gata da minha esposa. E nós também cuidamos bem da nossa família, cuidamos bem particularmente dos nossos filhos. Nós temos um carinho todo especial, nós damos o melhor para eles. Eu agora que estou aguardando a neta, tenho certeza que também vou cuidar. Alguns amigos meus falam que eu vou ser um avô bem babão, que vou mimar, paparicar, que vou querer ficar o tempo todo com ela, mas tenho certeza que de todas as formas ela será bem cuidada pelos seus pais, pelos seus avós,
e isso é uma característica nossa como seres humanos. E se nós, seres humanos, somos capazes de fazer coisas boas, cuidar bem daquilo que nós temos, daquilo que nós recebemos, daquilo que nós compramos, e imagino o nosso Pai que está nos céus, imagina como Deus não é capaz de fazer algo muito maior, muito melhor, demonstrar o seu cuidado na nossa vida, em todas as situações. O próprio Jesus fala que nós somos ovelhas do seu rebanho, que nós ouvimos a sua voz, e diz que nós sendo ovelhas, nós sendo parte do seu rebanho, que ninguém nos arrebataria da sua mão, que Ele cuidaria de nós. E ainda falou o seguinte: olha, meu Pai que me deu essas ovelhas, Ele é ainda maior do que eu, e ninguém vai as arrebatar das mãos do meu Pai. Então Jesus garantindo o nosso cuidado, a proteção sobre as nossas vidas, e que se Ele por um acaso não tivesse a capacidade de cuidar de nós, de nos proteger, o Pai que é ainda maior do que Ele estaria conosco, estaria nos cuidando, estaria nos livrando de todo o mal. Nós vemos mais para frente, quando Paulo, que foi o grande legislador do Novo Testamento, que até hoje as bases do funcionamento da igreja cristã são em cima dos seus ensinamentos, das suas epístolas, ele nos fala no livro de Romanos sobre como é esse amor e esse cuidado de Deus. Ele diz o seguinte: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele fala, olha, se Ele nem o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também todas as demais coisas? E aí ele literalmente escreve uma poesia com características do hebraico. Quem estudou um pouquinho já sabe que em hebraico ele gosta dos paralelismos, a comparação de extremos. Então ele fala, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nada disso vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, esse cuidado todo que eu tenho com objetos, ele é bom, ele é bonito, ele é importante, é interessante. O cuidado que nós temos com todos aqueles que nos são queridos, eles são importantes, mas mais do que isso, eles são reflexos do cuidado e do amor de Deus na nossa vida. Então acredite que Deus está zelando, que Deus está trabalhando, Deus está abençoando e abrindo as portas, e que nós vamos permanecer por muitos e muitos anos ainda, ou pelo plano dele, por toda a eternidade, sob seu cuidado, seu carinho e a sua proteção. Obrigado, Deus abençoe e até a próxima.